Bom, gente, bom dia de novo aí, tá? Eu vou fazer, Gabriel, os exercícios com vocês, tá? Aliás, vocês devem ter recebido duas listas já resolvidas dos vídeos. As outras duas já estão gravadas, eu já libero para vocês essa semana, tá? Então, galera, a gente estava falando do princípio de Le Chatelier e a ideia agora é concluir. Só antes de ir direto e para o fator que a gente estava, né? Vamos só lembrar que a gente falou que o deslocamento de equilíbrio, ele nada mais era do que perturbar um sistema e esse sistema ia responder de maneira a voltar a esse equilíbrio. O que nós falamos de fatores que deslocavam o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão. Tá? Então, para quem olhou lá o videozinho que eu sugeri, talvez entenda por que eu já cito nessa ordem, para ficar no ritmozinho lá da música. Tá? E a ideia agora é a gente ver uma outra coisa que eu posso afetar numa reação e ver se ela vai deslocar o equilíbrio ou se ela não vai deslocar o equilíbrio. O que vai aparecer agora já foi pergunta de vocês em atendimentos, tá? E também na aula da semana passada, que é justamente a ideia de um catalisador. Olha só, o catalisador ele afeta o equilíbrio químico. Então lembrando, né, a gente falou que aumentar a temperatura deslocava para o lado endo, aumentar a pressão ia para o lado de menor volume, aumentar a concentração ia para o lado oposto, né, ia consumir aquilo que eu coloquei. E o inverso, obviamente, né, retirar ia para o lado que eu retirei, diminuir a temperatura ia para o lado exo, diminuir a pressão ia para o lado de maior volume. Olhando para isso agora, e o catalisador? Ele tem como afetar o equilíbrio? Vamos lembrar lá da cinética e juntar a cinética com o equilíbrio. Eu tenho um gráfico aqui, ó. Reparem que aqui, ó, eu tenho o ácido etanóico consumindo e eu tenho o etanoato de etila crescendo. O que eu tenho neste gráfico é esta reação química aqui, ó. Só para vocês saberem do que a gente está falando, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. CH3COOH, que é o ácido etanóico, reagindo com o etanol, que é o CH3CH2OH, e isso aqui está em equilíbrio, virando CH3COO, CH2CH3, mais a água. Tá? Isso é uma reação de esterificação, conhecida como esterificação de Fischer aí. Então, quando eu pego essa reação, eu vejo que ela é irreversível. Eu percebo que o ácido etanóico aqui e o etanol estão diminuindo e que o etanoato de etila e a água estão aumentando, até a hora que chegou aqui no equilíbrio. Agora, se eu colocar um catalisador nessa reação, eu coloco aqui, por exemplo, um meio ácido. Deixa eu trocar a cor do meu catalisador aqui para vocês perceberem ele. Então, o meu catalisador aqui pode ser um meio ácido, tá? Algumas gostinhas lá de um ácido inorgânico, pode ser ácido sulfúrico. A partir do momento que eu coloquei o catalisador, a minha reação muda. O que vai acontecer? Lembra? O catalisador ele diminui a energia de ativação. Então, rapidamente, ele vai diminuir essa energia e olha o nosso equilíbrio agora. Se eu pensar nas concentrações, reparem aqui, ó, chegou no equilíbrio com 2 de etanoato, chegou no equilíbrio com 2 de etanoato, chegou com 1 de ácido etanóico com 1 de ácido etanóico. A diferença foi o tempo. Repara que eu tenho esta diferença de tempo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, tá? O equilíbrio foi atingido. Então, quer dizer o quê? O catalisador, ele diminui o tempo, tá, para o equilíbrio. Afinal, ele vai acelerar as duas reações. Tá? Ele vai acelerar tanto a reação direta quanto a reação inversa. Por que ele acelera tanto a direta quanto a inversa? Ele acelera as duas porque ele consegue fazer essa relação de uma forma com que as duas energias de ativação diminuam. Lembra? Olhando o sentido direto ou o sentido inverso. Elita, tua pergunta ali, se esse ácido é o vinagre? Sim. Tá? O ácido etanóico, ou o ácido acético, né, é o ácido presente no vinagre. Tá? A gente costuma falar que o ácido etanóico é o vinagre. Na realidade, se você for depois lá na cozinha e olhar, um frasco de vinagre, tá, normalmente a gente tem ácido acético até 3%, tá? 3,5%. Mais do que isso, a gente já começa a ter os acetos balsâmicos, que daí vão ter um teor de acidez até 6 e pouquinho. Mas normalmente o vinagre comum que a gente usa aí, vinagre de álcool, vinagre de maçã, ou o próprio vinagre de
vinho, né, de uva, a gente tem em torno de 3 a 3,5% de ácido acético. Tranquilo? Então, galera, a gente viu aí o catalisador, tá? O efeito dele, não afetando. E o que eu queria dar uma olhada agora com vocês é justamente o que o Gabriel comentou ali em cima antes, né? A ideia de dar uma olhada em exercício. Porque como é que vai ser cobrado isso daqui? Como é que são as questões que cobram o deslocamento de equilíbrio? Aí, claro, vai ter algumas particularidades. Existe uma coisa sobre equilíbrio, deslocamento que eu ainda não contei para vocês, tá? Que eu só vou contar mais à frente. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo que eu vou criar com vocês, que é o seguinte. Naquela nossa reação clássica de sempre, então, síntese da amônia. Vocês todos viraram empresários, estão todos aí com muito sucesso nas suas indústrias de fertilizantes e precisam de amônia para produzir uma maior quantidade de fertilizante. Então, tá aqui, ó, ΔH disso daqui é menor do que zero. Então, tenho esse processo aqui, e agora eu quero saber de vocês como você aumentaria sua produção, leia-se rendimento, né, de amônia. Como é que você faria para produzir mais amônia? Vocês têm essa reação, vocês fazem essa reação lá na indústria de vocês, mas vocês perceberam que vocês estão tendo um rendimento baixo. E, do ponto de vista lógico, se vocês vendem fertilizante, vocês precisam ter um grande rendimento para otimizar a produção e otimizar lucro. Então, o que daria para fazer aqui? Uma ideia que surgiu aí foi aumentando a concentração dos reagentes. Faz sentido. Então, uma possibilidade de resposta aqui, uma coisa que a gente poderia fazer seria aumentar a concentração de reagentes. O meu sistema vai chegar em equilíbrio, vai ficar sempre indo para equilíbrio. Agora, eu não posso só aumentar a concentração dos reagentes. O que mais que eu poderia fazer ainda? Olha, realizar em uma temperatura maior. Vamos pensar agora a temperatura. Quando eu olho para essa reação, a minha reação no seu sentido direto, olha o ΔH dela aqui, menor do que zero. Então, quando eu olho ela no sentido direto, eu posso dizer que ela é uma reação do tipo exotérmica. Então, no sentido inverso, ela é endotérmica. Então, se eu pensar que ela é endotérmica no sentido inverso, se eu aumentar a temperatura, lembra que aumentando a temperatura eu favoreço o sentido endo, então eu vou voltar para os reagentes. Quer dizer, eu estou aumentando o reagente para formar mais produto. Se eu aumentar a temperatura, aquele efeito que eu consegui com o reagente, eu estou minimizando ele por causa da temperatura. Então eu só vou trocar ali, Vitor, a tua sugestão, ao invés de aumentar a temperatura, a gente pensaria o quê? Em diminuir a temperatura. Porque se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer o sistema no seu sentido endo, no seu sentido exo, desculpa, que aí seria o sentido para cá. Eu fui fazer o sentido do que tu tinhas falado, porque bem na hora eu li ali que tinha escrito do aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu vou jogar no sentido endo, e aí eu vou voltar para os reagentes, eu vou degradar a amônia. Agora, se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer o sentido exo. Tem uma analogia que às vezes eu usava, que pode ajudar vocês, só que normalmente professores de física querem meu pescoço quando eu falo isso, tá? Que a lógica é a seguinte: imaginem que a reação exotérmica, ela libera energia, tá? Então eu vou pensar aqui, em vez de escrever com ΔH menor do que zero, eu vou pensar em escrever assim, amônia mais calor, né? A energia que foi liberada ali. E eu falei para vocês na aula passada, deixa eu ver aqui a câmera que eu consigo ver como é que está aparecendo. Eu mostrei para vocês na semana passada aquela ideia de pensar na gangorra, lembra? Eu estou com o sistema assim, o que vai acontecer se eu colocar mais peso de um lado ou do outro? Então, se eu pensar que o calor está aqui, imagina que eu estou pondo mais calor, estou jogando mais calor nesse sistema. O que vai acontecer? Esse lado fica assim. E aí, para que lado que vai o equilíbrio para voltar? Vem para o reagente. Então, se você quiser pensar naquela ideia da gangorra, tá? Claro que a gente não vai falar que essa energia tem um peso significante para o equilíbrio, né? Mas você pode associar, principalmente para tentar dar uma noção de facilitar um pouquinho a tua interpretação. Veio mais comentário aí
Mais ideias, vamos ver. Se a gente retirar a amônia já produzida forçando um novo equilíbrio, é uma das melhores saídas que a gente tem. Então, aqui, ó, o que eu poderia fazer ainda? Eu posso diminuir a concentração, opa, vou escrever dentro, né? De amônia. Se eu vou diminuindo a amônia, vai acontecendo justamente aquilo que nós vimos no gráfico. É exatamente essa a ideia, Thalys. Lembra do gráfico, gente? Da semana passada, da quinta-feira? Olha só. A gente tinha este gráfico aqui, ó. Concentração por tempo. Tá? E aí nós tínhamos lá uma reação, né? Que ela estava, supostamente... Ó, opa. Ela está em equilíbrio. Então eu tenho aqui, ó. O H2, o N2, o H2 e o NH3. Então ela já está em equilíbrio. O que acontecia quando eu tirava a amônia? Lembra quando eu tinha uma queda abrupta aqui ó, da amônia? Olha aqui, ó, Juliana. Está em equilíbrio, tá? Então, aqui a gente está com uma situação de equilíbrio. Meu sistema ele tem um equilíbrio atingido. Agora eu vou ali e eu vou tirar a amônia. Então, pensa aqui. Quando eu diminuir a amônia, deixa eu só trocar a cor aqui porque eu fiz o pontilhado em vermelho. Olha só. Vou tirar a amônia aqui, ó. Nesse instante, eu fui lá e retirei, arranquei a amônia do meu sistema. Quando eu retirei a amônia do sistema, lembra que o princípio de Le Chatelier, ele vai querer minimizar o efeito do que eu fiz. Já vejo ali, Gabriel. Por que ele quer minimizar? Vamos lembrar como é que é a constante para o equilíbrio. Para ver se daí o gráfico melhora para a interpretação de vocês. Olha só. A constante de equilíbrio é concentração de amônia sobre, ao quadrado, né, por causa do 2 coeficiente, sobre concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo. Lembra que o K, essa constante aqui, ó, tá, só vai ter um fator que vai fazer ela mudar. Tá? Ela só muda com variação de temperatura. Se eu mudar a temperatura do meu sistema, o valor da constante muda. Por quê? Lembra que essa constante, eu mostrei na aula lá atrás, gravada para vocês, de definição do Kc, que ela vinha da constante de velocidade. E o K de velocidade dependia da temperatura. Então, a constante de equilíbrio, ela varia com a temperatura. Agora, vamos pensar aqui, ó. Olha para o que está aqui em vermelho. Eu tenho uma constante, vamos supor que essa constante vale 4. Eu tinha um valor para amônia, um valor para o nitrogênio, um valor para o hidrogênio. Eu vim aqui ó, e diminuí esse valor da amônia. Em vez de ter ainda lá, sei lá, 2 mols, eu passei a ter um único mol por litro. Quando eu diminuí o número de mol de amônia, se eu só diminuir o número do NH3 aqui, não tem como esse valor aqui continuar dando 4. Então, o que a reação vai fazer? Quando eu retirar a amônia, automático, eu não preciso fazer nada. O sistema vai perceber, vai voltar a reagir por causa do equilíbrio, e ele vai voltar a ter colisões, fazendo com que o N2 e o H2 se transformem em NH3. Por quê? Se eu aumentar o número do NH3 e diminuir o número do N2 e do H2, eu tenho uma outra condição, uma nova condição de equilíbrio, onde a razão vai dar 4. Então, quer dizer, aqui em verde, ó, nesse tempo, eu fiz a modificação. Tá? Como é que o meu sistema reagiu à minha modificação? No momento em que eu fiz a modificação, eu tirei a amônia, foi a sugestão que surgiu ali. O sistema vai fazer o quê? Ele vai voltar a produzir amônia, ó, ele volta a produzir amônia. Para produzir amônia, para compensar o que eu tirei, o que ele faz? Ele retira um pouco do N2 que já estava ali e retira também um pouquinho do H2 que estava ali. Então, quando eu tiro um dos reagentes, ele consome os outros, né, um dos participantes da reação, melhor dizendo, ele consome os demais participantes, que estão do lado oposto, para refazer aquele que eu tirei. Repara que eu gastei o N2 e o H2 para voltar a ter amônia. Tenho a mesma quantidade que eu tinha antes? Não, tenho menos. Mas eu tenho uma nova razão lá do produto sobre o reagente que voltou a dar, por exemplo, né, pelo valor que eu tinha falado ali, 4, que voltou a dar o equilíbrio que eu tinha antes. Melhor, Julia? Gabriel, tu tinhas comentado ali da pressão, né? Podemos, cara. A gente pode aumentar a pressão. Por quê? Lembra que a pressão, eu olho o número de volumes. E aí, quando eu olho para esse lado aqui, ó, para os reagentes,
Eu tenho 1 mol mais 3 mols, ou seja, eu tenho 4 volumes. Quando eu olho aqui para a amônia, eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 volumes. E eu vou lembrar que aumentar a pressão desloca para o sentido de menor volume. Quer dizer que se eu aumentar a pressão do meu sistema, tá? Se eu aumentar a pressão do sistema, eu também vou produzir mais amônia. Então, reparem que a gente tem aqui, ó, 4 formas de otimizar uma produção. Ah, professor, qual que eu vou escolher numa indústria? Bom, temperatura é um parâmetro que é bem comum de você variar numa indústria. Pressão é um parâmetro que também não é tão complexo assim de variar. Concentração dos reagentes eu tenho um limitante. Alguém consegue pensar em qual problema que poderia aparecer aqui? Ó? O que pode ter de limitante, gente, em mexer na concentração dos meus reagentes numa reação? Ah, ótimo, Julia. Agora que eu vi ali a tua resposta. E aí, alguém consegue pensar no problema para isso aqui? Já falo, Maria, da temperatura, já te mostro ali de novo, sem problemas. Galera, pensa que vocês têm uma indústria. Essa tua indústria tem um certo tamanho. Então, o local onde você vai fazer essa reação tem um certo tamanho. Então, pivot povotólita. Então, se eu tenho um certo tamanho, eu acabo tendo uma situação aonde eu não posso ir simplesmente jogando reagente ali. Até porque, da mesma maneira que quando eu tirei a amônia, ele consumiu os outros para refazer, se eu for só jogando mais reagente, o produto vai ocupar um certo espaço. Então eu vou ter que ir colocando mais reagente e retirando o produto. Senão daqui a pouco eu vou precisar de um reator gigantesco e também não vale a pena, vou ter muito custo. Então, normalmente, aumentar muito a concentração dos reagentes não é uma coisa que é feita, mas pode, tá? Para vestibular, 4 possíveis respostas aí, sem problema nenhum. Agora, temperatura, tá? Que veio a pergunta ali. Em relação à temperatura, vamos pensar que uma reação aqui, ó, vou apagar o gráfico, tá, gente? Lembrem que uma reação, ela pode ser endo e exo, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma reação, tá? Sei lá, A mais B em equilíbrio com C. E o ΔH desta reação, ele é menor do que zero. O que significa esse ΔH? Significa que a minha reação no sentido de formação de C, ela é exo. Lembra que lá na termoquímica a gente falou que se num sentido a reação era exo, no sentido contrário, ela era endo. Quando a gente fazia a lei de Hess, né, nós invertíamos o sentido da reação, a gente trocava o sinal do ΔH. Então, se eu tenho ela endo no sentido inverso e exo no sentido direto, e eu vou mexer na temperatura. Eu vou pensar, por exemplo, em aumentar a temperatura ou em diminuir a temperatura. Lembra que a reação endotérmica é aquela que absorve calor, é aquela que quer calor para acontecer. Uma reação endotérmica, ela precisa de calor para acontecer, ela vai absorver esse calor. Então, se eu estou dando calor, eu estou favorecendo a reação endo. Então, aqui ó, eu favoreço ou favorece a reação ou o sentido, tá? Vou fazer sentido para ficar melhor. Aqui, favorece o sentido endo. Quer dizer, nessa reação aqui, qual que é o meu sentido endo? Se eu aumentasse a temperatura da minha reação A mais B, o meu produto C se quebraria e voltaria a ser A e B. Por outro lado, se eu diminuísse a temperatura, a reação exo, ela joga a temperatura fora. Da mesma forma como a gente falou ali da amônia, imagina que a reação está jogando temperatura. Eu vou lá e tiro essa temperatura. Eu estou deixando que naquele ambiente ela libere mais energia. Então, nesse sentido, toda vez que eu diminuir a temperatura, eu posso dizer que esse processo, né, favorece o sentido exo. Então, é sempre lembrar que endo quer calor. Se eu estou dando calor, eu vou favorecer o sentido endo. Se eu estou retirando calor, o sentido contrário. Professor, é sempre para a direita exo, para a esquerda endo? Não, tá? Pode ser para a esquerda exo, para a direita endo.
Deixa eu só ver ali que agora apareceu bastante comentário junto, não deu para ver na tela do celular. Ué, não sei, Ana, para mim tá normal. E eu tô com outro computador aberto olhando. Se alguém puder responder ali, agradeço. Tá? Entendeu? Ah, beleza. Ah, porque da temperatura. Então, Thalys, pode ter o custo por causa do tamanho da estrutura, né? Que o teu comentário ali foi a questão do aumento da concentração se ficava mais caro, né? Então, realmente é associado ao custo da planta que você vai ter para uma indústria. Esse é o tipo de coisa, de novo, a gente vai bater na tecla, tá? Que é bem bacana do curso lá de engenharia química. Não foi o que eu fiz química, mas é uma parte bem legal lá da engenharia, uma coisa bacana para quem gosta da área aí. Galera, eu peguei esse exemplo para a gente dar uma olhada. Não sei se tem mais alguma dúvida de alguém em relação a esses deslocamentos e afins. Esse é aquele exemplo clássico que a gente sempre fazia em sala, né? Enquanto estava resolvendo, antes de ir para as do livro. Algum problema, alguma coisa nesse daí? Não, vou para o do livro aí. Então, olha só, a gente vai dar uma olhada no livro e eu não vou fazer todos os do livro, tá? Eu quero que vocês venham lá para o atendimento, para a gente ir conversando, para a gente fazendo. Tá ficando bem bacana, a gente tem feito exercício, estou sempre propondo exercícios para vocês ali no atendimento. E o segundo ano tem uma presença bem legal, tá? O segundo do centro aí tem uma presença bem bacana mesmo. Primeira questãozinha diz o seguinte, e aqui já tem uma coisa de novidade para nós. Olha só. A reação de transformação de dióxido de carbono em monóxido de carbono, representada pela equação a seguir, é muito importante para alguns processos metalúrgicos. Então, o carbono sólido reage com o gás carbônico e vira 2 monóxidos de carbono. Não posso me comprometer ali, tá? Com ΔH maior do que 174. A constante de equilíbrio dessa reação pode ser expressa em termos de pressões parciais. Então, o K, né, de equilíbrio, o Kp aqui, ele é a pressão do CO ao quadrado, repara que tem 2 mols aqui, ó, sobre a pressão do CO2. E ele pede o seguinte, ó, qual o efeito sobre esse equilíbrio quando? E de cara, gente, ele já vem com uma paulada. Adiciona-se carbono sólido. Peraí, o carbono sólido, ele está presente aqui ó, na minha equação do K? Repara que ele não está presente. Então, a adição de um sólido num equilíbrio não afeta isso, Ana. Uhum. É módulo 90, tá, gente? Adiciona esse carbono sólido, então, o que vai acontecer aqui? Ó? Não afeta o equilíbrio. Quando eu coloco um sólido, eu não estou aumentando a concentração dele. Lembra, ele não está dissolvido. Outra, ele não participa aqui. Quem vai determinar a reação são os gases. Portanto, a adição de um sólido, seja um equilíbrio com gás ou um equilíbrio com sistemas aquosos ou com sistemas líquidos, nunca desloca o equilíbrio, tá? Tanto que, se vocês lembrarem, a gente não escreve sólido na constante. Se o sólido não é escrito na constante, ele não afeta o equilíbrio. Agora, olha o que a gente estava falando ali, ó. Aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura do sistema, o que vai acontecer com esse sistema? Lembra, gente? Falou em temperatura, eu vou procurar o ΔH. Olhei para o meu ΔH e percebi, olhando ali, ó, que a minha reação ela tem um sentido endo, né? Olha só, ΔH maior, então para a direita, endo. E aí exatamente o que foi mandado aí. Acho que o Vitor mandou e o Gabriel também tinha mandado. Que ao aumentar a temperatura, o meu sistema vai deslocar para a direita, favorecendo a reação endo. Então, como é que eu respondo isso, professor? Bom, gente, eu posso só fazer aqui, ó, o que é comum das provas de vestibulares, tá? Desloca para a direita. Aí, essa questão da Unicamp pedia para justificar. Favorece sentido endo. E foi. E daí aqui, ó, e se eu colocar um catalisador? Da mesma maneira como o carbono sólido, o catalisador ele não afeta o equilíbrio. Ah, professor, mas você falou antes que colocar um catalisador poderia fazer chegar mais rápido no equilíbrio. Agora, se já está em equilíbrio, ó, qual é o efeito sobre o equilíbrio? Já estava em equilíbrio? Não vai mudar nada. Tá? Se eu estou começando a reação, uma com catalisador, uma sem catalisador, o sistema com o catalisador chegará no equilíbrio mais rapidamente. Mas esse equilíbrio será exatamente igual ao sistema sem catalisador.
Se já estava em equilíbrio e eu adicionei catalisador, não afeta o equilíbrio de maneira nenhuma. Afinal, acelera a reação sentido direto e inverso. Algum problema com essa 1? Qualquer coisa manda aí, tá? A 2, gente. Na preparação do ácido sulfúrico, em uma das etapas do processo, ocorre a reação de oxidação do dióxido de enxofre. O SO2 vira SO3, com ΔH menor do que zero. Olha a ideia do nosso exemplo de antes. Para favorecer a produção do trióxido de enxofre, é conveniente fazer o quê? Em outras palavras, gente. Sempre que falar de favorecer produção, aumentar rendimento, otimizar produção, ele quer saber o seguinte: como deslocar este equilíbrio para a direita? Vamos ver. Aumentar a temperatura. Pô, falou em temperatura, eu sempre vou pegar aqui, ó, ΔH menor, direta, exo, inversa, endo. Então, se eu estou direto olhando aqui, ó, aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Eu vou favorecer a endo. Vai para a esquerda, já era. Não deu. Diminuir a temperatura, favorece a exo? Pode. E a pressão? Bom, a pressão eu vou olhar. Se eu diminuo a pressão, eu vou para o lado de maior volume. Aqui eu tenho 3 volumes, do outro lado eu tenho 2 volumes. Então eu vou vir para a esquerda, não deu. Um efeito anularia o outro. Letra C. Diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Agora sim, exatamente o que o Vitor comentou ali. Resposta, letra C. Gente, uma coisa bastante importante. Olhem para a letra B, aonde diminuir a temperatura deslocaria para a direita e diminuir a pressão deslocaria para a esquerda. Qual dos dois sistemas tem maior efeito? Simplesmente não sei. Tá? Eu não posso imaginar que aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura desloca mais o equilíbrio do que mexendo na pressão. Eu não sei dizer isso. Eu só posso chegar a essa conclusão com dados experimentais, ou então se a questão falar, sabendo que para este equilíbrio o efeito da temperatura é maior do que o efeito da pressão. Mas nunca vi questão de vestibular, nem de provas gerais aí, onde vocês tivessem que fazer esse anular o efeito do outro. Sempre pense nos efeitos se somando, como a gente fez no exemplo anterior, tá? E não um tentando subtrair a situação do outro. E aí, a última que a gente vai fazer do livro é a 3, por enquanto, tá? Que eu acho ela extremamente bacana. Para quem gosta bastante de futebol, para quem gosta bastante de esporte aí, escalada, normalmente atividades em altitude, as pessoas têm um certo problema por causa da oxigenação. Então, essa questão ela vai entrar muito nessa linha, e eu trouxe umas outras também para propor para vocês nessa mesma linha, muito na linha da biologia, na linha de mexer com oxigenação sanguínea. Diz o seguinte, ó. O oxigênio presente no ar atmosférico, ao chegar aos pulmões, entra em contato com a hemoglobina do sangue, dando origem à oxihemoglobina, que é responsável pelo transporte de O2 até as células. Sim, Carol, quando aumenta a pressão do sistema, de tudo que tem ali, tá? Não a quantidade de um deles. Aumentar a pressão é diminuir o tamanho do recipiente e não aumentar a pressão parcial. Se eu falar que eu vou aumentar a pressão parcial de um deles, é sinônimo de aumentar a concentração. Por quê? Pressão parcial está diretamente relacionada à concentração dele. Então, se o sistema falar assim, ó, aumentou a pressão, é de tudo. Aumentou a pressão parcial do reagente A. Significa que é sinônimo de aumentou a concentração do reagente A. Aí ali, ó, o equilíbrio químico que descreve o processo está dado, tá? E aí, à medida que uma pessoa se desloca para locais de alguma coisa altitude, a quantidade e a pressão parcial do O2 no ar vai, e este equilíbrio vai sendo deslocado para. Bom, eu parei para responder justamente porque eu sabia que vocês iam precisar dessa informação, tá? E aí, galera, ele vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da ambientação e tudo mais. O que interessa pra gente é este trechinho aqui. Então, eu vou analisar. À medida que uma pessoa se desloca para locais de maior altitude, a quantidade e a pressão parcial de oxigênio no ar vai aumentando. Peraí, quanto maior a altitude, maior a pressão de O2 ou menor a quantidade de O2? Lembra, locais de grande altitude têm menor quantidade de O2, tá? Então, A já não deu, por causa do aumentando aqui, ó.
À medida que uma pessoa se desloca para locais de menor altitude, a quantidade e a pressão parcial de O2 vai diminuindo. Falso. Quanto mais alto, menor. Quanto mais baixo, maior a pressão parcial. Vamos ver aí se vai ser a C, Vitor. À medida que uma pessoa se desloca para locais de maior altitude, a quantidade e a pressão parcial do O2 no ar vai diminuindo, até aí está certo, e este equilíbrio vai se deslocando para a... Bom, se eu estou retirando o O2, aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu diminuo a quantidade de O2, o equilíbrio hemoglobina-oxihemoglobina vai ser deslocado para refazer o O2. Então, vai deslocar para a esquerda mesmo. E a resposta realmente vai ser a letra C, tá? Então, aqui, ó, resposta letra C. Lembra que, ao retirar um reagente, o caso da amônia de antes, né? Eu retiro, o equilíbrio vai tentar refazer. E aí vai aumentar a produção de hemoglobina e diminuir a quantidade de oxihemoglobina no sangue. Tranquilo? Eu vou deixar no slide, tá, gente? As questões 4, eu gostaria que vocês fizessem. A gente já resolveu ela como exemplo. A 5, uma somatória para vocês analisarem. Tá? Dica, eu escrevi hoje o que afetava a temperatura, o valor do K. Então, aqui vocês vão precisar lembrar do que eu escrevi agora há pouco aí na aula. E eu coloquei aqui para vocês olharem depois duas da UDESC, tá? Brincando com equilíbrio, para mostrar aqui como cobra aqui no estado. E coloquei uma que é clássica, que é a do Galinha do Tempo. Tá? O Galinha do Tempo, ele é um... Só voltando ali, Giovana. C, também. O Galinha do Tempo, gente, ele é um sistema que era usado antigamente, tá? Parece realmente um galinho para fazer previsão do tempo. Tá? E esse Galinha do Tempo, ele muda de cor. Então aqui vocês têm uns exemplos com o Galinha do Tempo, eu fiz questão de colocar para vocês, tá? Ó, mais um do gráfico aí para brincar. Outro em relação à produção de glicose. E aqui mais um do sangue, tá? Da alcalose, da acidose sanguínea. Então, coloquei alguns aí para vocês, nessa ideia de vocês brincarem um pouco com a noção do equilíbrio químico aplicada a outra coisa, tá? Pô, a previsão do tempo usando o galinho do tempo é sensacional, cara. Tá? Não sei se alguém tem em casa. Ó, a Elita comentou ali que teve. Porque é bem difícil de achar hoje em dia, tá, gente? E aí você tem essa noção de mexer com o galinho e ver a situação toda. Deixa eu só ver ali o que o Vini tinha mandado, que acho que era da 3, né? Ah, cadê? Marlon, quando você retira a pressão, não favorece aquele com a menor somatória estequiométrica? Então, Vini, é o que a Carol tinha perguntado, cara. Deixa eu voltar ali para te mostrar. Olha só. Aqui, ó. Realmente, tá? O ar vai ficar mais rarefeito. Mas por que o ar ficou mais rarefeito? Ele me deu de informação que o que diminuiu foi a pressão parcial de O2. Então, ele não falou que o local tinha menor pressão, tá? Claro que a gente sabe, tá? Mas ele falou aqui, ó, a quantidade e a pressão parcial do O2 vai diminuir. Então, se a quantidade e a pressão parcial do oxigênio diminui, é o efeito de eu retirar o O2. Se ele tivesse dito assim, à medida que uma pessoa se desloca para locais de grande altitude, a pressão ambiente diminui, o equilíbrio vai se deslocando para onde? Aí eu concordo contigo, tá? Deveria ser para o lado de cá. Só que tem problema. Repara que isso aqui é aquoso e isso aqui é aquoso. Então, quando eu vou olhar para o volume, eu vou pensar sempre com estado gasoso. Tá? E aí, se eu diminuo a pressão, lembra que eu vou para o lado de maior volume de gás. E o maior volume de gás está aqui, ó, um único mol de gás. Tá? Então, eu viria para a esquerda, tá? Não iria para a direita, cara. Não tem como nesse equilíbrio, mexendo na pressão, eu ir para a direita sabendo que eu estou subindo, que está diminuindo a pressão. Agora, se eu aumentasse a pressão, fazer o caminho inverso. Tá? Vou usar o futebol como exemplo, gente, porque é bem notório, tá? E é bem conhecido de cotidiano aí. Jogador que está acostumado a jogar aqui em Floripa, Avaí ou Figueira, o time que vocês torcerem, foi para uma Libertadores, tem um jogo lá em La Paz, vai jogar na Bolívia. O que acaba acontecendo? Normalmente os clubes aqui, como a gente está no nível do mar, eles vão um pouco antes para ter essa ambientação. Ah, foi para lá, sentiu problema com o tempo de bola, tudo, o time de vocês ganhou. Aí voltou, veio jogar aqui em Floripa. Normalmente, o pessoal de lá, eles não precisam vir antes.
Por que eles não precisam vir antes? Como eles já estão habituados com o organismo deles, uma grande altitude, a quantidade de hemoglobina que eles têm é grande no sangue, é maior do que a nossa aqui. Quando eles vêm para o nível do mar, o que acaba acontecendo é que aumenta essa quantidade de O2, aumenta a pressão. E aí desloca o equilíbrio para a direita, fazendo com que, normalmente, tá, esse jogador acostumado antes, com uma grande altitude, tá, ele tem um melhor desempenho, ele demora mais para cansar. Como ele tem mais oxihemoglobina na corrente sanguínea, e a oxihemoglobina é a responsável pelo transporte do O2, então chega mais oxigênio nas células e ele acaba tendo um melhor desempenho. Tá? Também dá para ir na hora do jogo, só que é mais arriscado, tá? Eles normalmente, quando eles vão na hora do jogo, Bernardo, logo um pouquinho ali antes, né? O que eles acabam fazendo é primeiro ficando num local intermediário ou fazendo câmeras hiperbáricas, né? Colocando mais O2 para produzir oxihemoglobina e daí vão direto para tentar fazer, para ter o desempenho lá. Tá? O que não, ou você vai bem próximo do jogo ou você vai bem antes. O grande risco é ir com um tempo médio. Não sei, para quem já viajou para altitude, tá? Correr, por exemplo, num local desses é quase impossível. Tá? Tive um amigo que foi para La Paz e que subiu uma escadaria correndo. Tá? Alguns de vocês aí tiveram aula com ele. Tá? E nesse momento foi a foto melhor que eu vi do Guto até hoje, que foi o Guto caído após subir uma escadaria. Então, essa coisa acaba acontecendo justamente por causa desse efeito da pressão. Gente, isso aí é bem legal, tá? Quando vocês pegam na biologia o efeito da acidose e da alcalose sanguínea. Façam essas outras, a gente vai abordar elas na aula de assistência, tá? Então, vão ser exercícios que a gente vai fazer juntos. Eu vou trocar agora a tela porque eu quero fazer um outro comentário com vocês e aí depois eu já vou jogar para o Kahoot. Então, aproveita, enquanto eu vou falando do restante aqui, aproveita, já acessa aí agora, por favor, o Kahoot. Lembra, para quem não lembra aí, é kahoot.it, tá? Então, acessa aí, kahoot.it. Eu vou colocar aqui no chat, ó, www.kahoot.it. Tá? Tô mandando para vocês o link aí, se alguém não lembra. E a senha para o questionário da aula de hoje aí que a gente vai usar, tá gerando aqui, eu já passo para vocês, só porque ele zerou a senha. Tá aqui, ó, é 7226, deixa eu digitar ela que vai ser mais fácil. 7226, é 75, 7526587. 7526587. 7526587. Isso aí, tá mandado. Ó, tá ali no chat também, tá, para vocês. O link do Kahoot, que é sobre deslocamento de equilíbrio, tá? Então é justamente sobre isso que a gente falou até agora. Até 9h05. Vai ter 5 minutinhos, ele é 5 perguntas, ele é bem rápido, tá? Ele tá já programado para isso, já era para os últimos 5 minutinhos mesmo. As perguntas têm todas ali cerca de 20 segundos para responder. Tá automático o nome, tá, gente? Então, para não ter a questão de ter que ficar cuidando do nome que a galera coloca, aquela coisa toda, tá automático, tá? Tá tudo com nome de animal ali, aí ninguém sabe quem é quem, não tem estresse de o que é cada um, daí não tem nada de problema. Tá? Vou trocar a tela compartilhada aqui, ó, rapidinho. Já vou compartilhar com vocês, então, a minha tela agora, minha área de trabalho mesmo, tá? Porque eu quero mostrar algumas coisas, então eu aproveito. Galera, ano passado, conversei com alguns, tá? Vou mandar ainda um videozinho para vocês, mas ano passado conversei com alguns fizeram aí a prova da Olimpíada Nacional de Ciência. Para quem fez, repara que aqui, ó, nós temos uma novidade esse ano, bem legal, tá? Que é a entrada aí do pessoal da história junto na Olimpíada. Então, a Olimpíada que começou com Química, Física e Biologia, ano passado agregou Astronomia e esse ano está agregando História, tá? Então, a ideia, obviamente, tá, é convidar todo mundo aí para a Olimpíada Nacional de Ciência. A prova, ela vai ser feita aqui, ó, nos dias 6 e 7 de agosto, e ela é feita, gente, totalmente online esse ano. Tá? Vocês vão receber um QR Code, vão receber uma senha, que eu vou ter que passar para vocês, e vocês vão poder fazer essa prova online.
Quem faz as inscrições sou eu, então não adianta vocês entrarem no site e quererem fazer inscrição, tá? Sou eu que faço aí. E eu vou mandar um videozinho para vocês explicando tudo. Só quis aproveitar que estava com vocês no ao vivo aqui para já mostrar isso aí. Enquanto a galera logava no Kahoot, tem 38 logados, eu vou dar play, tá? A gente maximiza a tela aqui, tá? E estou dando play aí. Então, gente, tem vários alunos, ó, o João comentou ali que não estava conseguindo logar. Tem vários alunos que estão comentando, tá? Que está acontecendo isso. Eu acho que pode ser até a demanda. Ó, Carol, tu comentasse ali que é difícil demais. Notícia boa, embora não esteja mais na tela ali da ONC, porque eu ainda vou fazer o convite oficial, por causa da pandemia, a ONC ela foi muito coerente. E vocês que estão no segundo ano farão prova com conteúdos do primeiro ano. Quem está no primeiro ano fará provas com conteúdo do nono ano. Quem está no terceirão com conteúdo do segundo. Tá? Então, isso ajuda, porque aí você viu todo o conteúdo. Eles quiseram, de alguma maneira, dar a mesma quantidade, a mesma importância e a mesma possibilidade para qualquer estudante do país. Então, eles colocaram isso tudo, conteúdo do ano anterior, tá? Então, os nomes do Kahoot aqui, cara, tá automático, tá? Ele tem uma programação ali que você coloca para nomear automático, e ó, tem iguana, tem urso, tem koala, alpaca, bobcat, um tigre ali, ó, tá? Gente, chegamos a 50, eu vou dar play só por causa da hora, senão não vai dar tempo, tá? Desculpa se alguém ficou de fora, mas é só porque senão a gente vai ter problema. Então, dada a reação, qual o fator que desloca o equilíbrio para o produto? Cuidem com o tempo, tá? Vocês têm 20 segundos somente. Quem não fez, chuta, que vai acabar o tempo, foi. Diminuir a temperatura. Repara aqui, ó, a reação é ESO, que a gente falou algumas vezes hoje. Reação é ESO, diminuir a temperatura, favoreço o produto. É tudo nessa linha, tá? As perguntas aí. De novo, como é que eu não desloco para o equilíbrio agora? Tá? Como é que eu não faço aumentar o produto? Tem uma única situação aí que não desloca o equilíbrio. Acontece, Vitor. O delay do tempo do Kahoot existe mesmo, tá? No aplicativo diminui, cara. Era o catalisador, né? A gente falamos hoje. Agora, para uma reação endo, como é que o equilíbrio pode ser deslocado no sentido do produto? Ó, essa a gente conseguiu o maior número de respostas até agora, 44 respostas. Se a reação é endo, gente, eu aumento a temperatura, vai para o produto. Isso mesmo. CO e hidrogênio virando metanol, a reação é exo. Como que eu aumento o produto? Que estranho isso. É o aumento da concentração, tá, gente? Foi, eu fiz pelo compartilhar a tela, que normalmente diminui o delay do que compartilhando só a janela, tá? Eu vou até a pergunta 6, tá, gente? Que depois as outras são repetições das mesmas coisas. Que estranho, cara. Eu vou parar nessa aqui então e vou ver o que que houve. Porque não adianta também vocês ficarem chutando. Ó, com base ali no quem teve que chutar ou não teve que chutar, né? Não sei direito, a esquerda rápida é bom. Não sei quem
quem era cada um, tá? Então, parabéns para os três aí. Eu vou voltar aqui para a telinha de vocês. Bom, galera, agora vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento que vai ficar mais fácil. A ideia do Le Chatelier, tá? A gente finaliza aí, tá? Com toda essa parte do Kahoot. Na quinta, a gente passa a fazer, então, um pouquinho sobre equilíbrios iônicos. Tarefa para você. Vem para assistência para a gente fazer as questões que nós não fizemos na aula ao vivo. Segunda tarefa para você, dar uma revisada em ionização e dissociação. Isso a gente vai usar aí na aula nessa quinta-feira, aí na aula ao vivo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos e bases. Fechou, galerinha? Obrigado pela participação. Peço desculpa aí pelo delay do Kahoot. Vou tentar descobrir o que aconteceu, tá? Eu vou colocar a lista, na verdade, na quinta.